No ar, graça e paz, amados. Vocês que estão aí, nós estamos aqui reunidos com um grupo de amados irmãos e vamos começar agora um breve estudo da Bíblia, a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 118. Salmo 118, todo mundo já abriu a Bíblia aí? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo naqueles que se levantam contra mim. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em o nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, mas foram queimadas. Porém, com fogo em espinhos foram queimadas. Em o nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu cântico, porque Ele ouviu a minha oração, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Esse é um salmo messiânico, amados, é um salmo que fala de Cristo. Nós podemos ver, por exemplo, aqui no final desse salmo, uma referência direta. Inclusive o apóstolo Pedro, ele menciona, eu vou ler ainda o versículo 21 e 22. Vejam só: render-te-ei graças, porque me acudiste e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, essa é a palavra do Senhor. Nós vamos meditar um pouco sobre ela nessa noite, né? Eu quero convidar vocês que estão aí assistindo também, de uma forma especial nessa hora, estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Vejam só, amados, o ensino dessa preciosa palavra, né? O salmista, ele começa rendendo graças ao Senhor. E ele não está rendendo graças sozinho, né? Ele, em nome do Senhor, ele está falando aqui para o povo de Deus. Por isso que o verbo aqui render está no modo imperativo, é uma ordem, né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós também devemos ter esse entendimento de estar convidando, de estar conclamando as pessoas ao nosso redor. Quando a gente conhece o Senhor, sabe como Ele é bom, sabe as obras dele, nós conclamamos outras pessoas, nós
exortamos, admoestamos quando necessário, para que outras pessoas também estejam adorando o Senhor, né? E ele adora o Senhor, vai exaltando a misericórdia do Senhor, vai glorificando, né? Digam, pois, a casa de Arão, digam, pois, a casa de Israel, a sua misericórdia dura para sempre, digam os que temem ao Senhor, e por aí ele vai. No versículo 5, o salmista, inspiradamente, vai dizer, vai retratar uma situação que ele tinha experiência com Deus. Ele conhecia o Senhor não apenas de ouvir falar, ele conhecia o Senhor porque ele andava com o Senhor. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento bíblico, mas não tem vida de comunhão, de intimidade, e não desfruta. Um dos fins principais, o fim principal que Deus nos criou foi para glorificarmos a Ele, exaltarmos o nome dEle e desfrutarmos da comunhão dEle, da presença dEle em nossa vida. Ele quer participar da nossa vida. Então, o versículo 5, o salmista diz assim: em meio à tribulação, eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Interessante que no momento da tribulação, às vezes as pessoas são tentadas a agir de uma forma incrédula, a deixar que a carne prevaleça, que ela responda, né? Que ela a agir pela carne, e esquecer até de Deus, ou então até escarnecer de Deus. Deus existe, se Deus existisse não ia permitir que eu passasse por essa dificuldade, né? Por essa tribulação, por essa enfermidade, por uma notícia tão ruim. Mas é justamente no meio da tribulação que aqueles que conhecem o Senhor, aí é que terão a alegria de chamá-lo para perto. Invocar é isso, é chamar para dentro, né? Ele diz: em meio à tribulação eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, né? Me deu alívio, né? Me deu largueza, para que ele passasse pela tribulação sem estar no sufoco, sem estar oprimido, sem estar angustiado, né? O Senhor lhe deu folga, nos deu descanso. Em algumas edições da Bíblia que fala, ele nos deu descanso, né? Ele me deu descanso, ele me deu vitória. Então, o primeiro ensino que eu quero destacar aqui, depois da necessidade de cultivarmos a adoração, de conclamarmos as pessoas a adorar, o primeiro ensino é esse: é a necessidade de nós, no meio da tribulação, vivermos intimidade com o Senhor, termos intimidade com o Senhor, né? Mais à frente um pouco, versículo 6, o salmista agora ele começa a fazer uma confissão de fé, né? Ele começa a declarar a sua fé. Então vejam só o que diz o versículo 6. Vocês podem ler comigo, vamos juntos? Você aí em casa também, vamos juntos? O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, essa declaração mostra que ele tinha uma confiança, né? Até que ponto essa confiança também está em nós? O livro de Salmos, ele é um livro poderoso, porque são orações, são uma conversa de coração para coração, né, dos salmistas com Deus, e que nós também podemos fazer nossas essas palavras para falarmos com Deus e nos apropriarmos dessa palavra no dia a dia, para declararmos isso. Então vejam a fé que o salmista tinha. Diz: o Senhor está comigo, não temerei. Não temerei. É uma confiança, né, que ele tinha, a presença. É como um filho, normalmente a criança, somente filho homem, quando está junto do pai, né, a criança, o menino, junto do pai, se sente seguro. E aí, se algum outro coleguinha tivesse ameaçado, qualquer coisa, não teme de forma alguma, porque o pai dele está ao lado dele, né? Então, a nossa segurança em Deus é assim. O que alguém poderá fazer contra nós se o Senhor está conosco, né? Nós temos essa confiança. No versículo 7, agora vem a terceira lição. Depois da questão da nossa declaração de fé, que precisa ser uma realidade no nosso coração, veja só o que diz o versículo 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo
nos que me odeiam, me aborrecem, nos que se levantam contra mim, é o mesmo significado, né? Na verdade, o povo de Deus, que tem o Espírito de Deus, não anda com ódio no coração. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que, de graça, gratuitamente, nos odeiam, nos aborrecem, né? Jesus disse que a gente deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas o espírito do presente século, o espírito que habita no mundo, é diferente. O espírito que habita no mundo chora com quem se alegra e se alegra com quem está chorando, né? Então, existem pessoas que gratuitamente, sem a gente nem imaginar, graças a Deus, às vezes a gente nem imagina, mas se aborrece da gente, nos odeiam gratuitamente. Não há o que fazer. Mas o salmista diz que o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Entre os que me ajudam. Nós precisamos ter em mente, né, que o Senhor, ele levanta pessoas e vê para nos ajudar, para nos ser um suporte na vida, e vermos a presença do Senhor entre os que nos ajudam. O braço do Senhor entre os que nos ajudam. Às vezes a gente considera como uma coisa comum. Às vezes você passa um tempo orando. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você tem uma necessidade de fazer uma viagem, vamos dizer aqui, para Fortaleza, né? É um dia de viagem, pelo menos, né? E aí, são 900 e poucos quilômetros daqui de onde está, né? Umas 12 horas de viagem de carro, né? Então, você precisa ir, mas você está sem recurso. Aí você ora ao Senhor, ora, você faz um jejum e depois você acha que não vai ter condições, que Deus não ouviu sua oração e até esquece. Mas quando você está na rua, passa alguém e diz assim: rapaz, eu estou indo agora para Fortaleza. Você é mesmo, eu estou querendo ir. Então vem comigo, faça questão não, entra aqui no carro, vamos. Às vezes a pessoa entra no carro e nem lembra que foi o Senhor que providenciou. Então, uma das coisas que eu sempre peço ali no altar, quando estou fazendo aquela oração, pela oração da igreja, né, eu estou orando pelas orações dos irmãos, eu digo: Senhor, que nós sejamos gratos, que a gente possa se aperceber dos teus feitos em nossa vida. Porque a gente nós pedimos, mas muitas vezes o Senhor responde e a gente já não atenta para agradecer. Então a resposta vem e a gente sequer percebe. E por não perceber, a gente não agradece. E aqui o salmista está dizendo que o Senhor está entre os que nos ajudam. Ele fala na primeira pessoa do singular, né? Entre os que me ajudam, porque ele está falando da situação dele. E esse salmo, como eu disse a princípio, ele também é messiânico. Ele reflete o sentimento do Senhor Jesus, ele reflete fatos específicos da vida de Cristo. O versículo 22, que o próprio apóstolo Pedro cita na segunda carta, né? Que Jesus Cristo é essa pedra angular que os construtores rejeitaram, né? Então, como a gente costuma, recentemente, esse final de semana, eu até ministrei sobre isso, né, para muitos irmãos. Bem, então, agora vamos para a quinta lição do Salmo 118. A quinta lição aí, quem está em casa acompanhando, glória a Deus. Tem um bocado de gente aqui que já deu like, que está aqui ao vivo, né? Olha, Leonardo Coutinho, Luana Dourado, Zilka Brasil, Mércia Alexandre da Costa e várias outras pessoas aqui que eu não estou vendo mais, mas Maria Aparecida, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Bem, o versículo 8 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Interessante que muitas vezes, quando a gente está num momento difícil, né, em meio à tribulação, a gente vai procurar se valer de alguma coisa. E sempre chega alguém para dar um conselho. Rapaz, tem fulano de tal, ele pode te ajudar. Cicrano, Beltrano, não, tem tal medicamento. Tem tal lugar onde você vai encontrar socorro, né?
pertence àquilo. Então, o salmista está dizendo, melhor é buscar refúgio no Senhor. Ele não está dizendo que o Senhor não vai nos dar instrumentos que vai nos ajudar, mas que a gente não deve colocar a nossa confiança nessas coisas. Então o Senhor vai dar sabedoria para a gente adquirir um medicamento, procurar um médico. Isso vem do Senhor. A ciência vem do Senhor, é graça de Deus, né? Mas a gente não deve colocar a nossa confiança nisso. A gente saber que é o Senhor quem nos dá a vitória. Tanto é que se você avançar aqui mais alguns versículos à frente, vejam aí, vocês que estão aí me acompanhando em casa, esse vídeo, né? Vocês podem ver aí, vejam só, o versículo 10. Versículo 10, versículo 11, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Né? Glória a Deus por isso. Marcos, Deixa eu virar aqui o lado para o pessoal lá. Né? Toda confiança no Senhor e não confiar no homem. Como está escrito aqui, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Em caso da oração. Oração, né? Porque a oração é intimidade com Deus, é conversar com Deus. E eu vejo muita gente pedir oração. Confiar, vamos dizer, eu queria que Deus orasse por mim. Mas ele não tem intimidade de conversar com Deus. Sim. É interessante a gente observar, são dois cuidados que precisam se ter. Né? Um cuidado da pessoa que pede oração, mas não ora. Então ela está confiando que os outros orem por ela, mas não está confiando propriamente no Senhor, nem está entendendo a sua autoridade em Cristo. Jesus Cristo diz que a gente deve pedir ao Pai em um nome dele. Então, qualquer um que tem a sua vida firme em Cristo tem a autoridade de se achegar ao Pai. O véu do Santíssimo, que fazia separação entre o Santo e o Santíssimo Lugar, já foi rasgado de cima para baixo. Então, todo cristão verdadeiro que tem uma viva fé em Cristo tem livre acesso a Deus. E o outro cuidado também é a gente achar que a igreja, que os irmãos, a igreja são pessoas, né? São vidas que estão em Cristo, que eles também não podem interceder por nós. É claro que podem. Então a gente tem esse direito de pedir as orações uns dos outros. Pedir que os irmãos orem por nós é bom, é necessário. Mas não ser aquele cristão que o pessoal fala até brincando, cristão 6 horas. Né? Cristão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? 6 horas por mim. Então a gente tem que ter o cuidado de não ser o cristão 6 horas. Mas nós devemos orar e também confiar na intercessão uns pelos outros, né? Interceder uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros. Bem, então o salmista ele vai dizer que é melhor buscar refúgio no Senhor, e no versículo 10 ele diz: em nome do Senhor eu obtive vitória. No versículo 11 ele repete: em o nome do Senhor eu obtive vitória. E a gente vai lembrar agora que Davi, o rei Davi, ele começou, vamos dizer assim, o ministério público dele, porque até então ele era um pastor de ovelhas, literalmente ovelhinhas, né? Depois que ele foi ungido, então começaram a acontecer coisas tremendas na vida dele. E havia um gigante, o gigante Golias, que estava ameaçando o povo de Deus, zombando, escarnecendo. Ameaçava todo o cair da tarde, ele estava ali ameaçando. E Davi se prontificou a lutar contra o gigante. Saul primeiro deu a armadura, Davi vestiu toda aquela armadura, não conseguiu usar porque não era dele. Depois Davi diz: eu não posso lutar com essas coisas todas, eu tenho que ir como o Senhor me mandou. E na hora, lá no campo de batalha, Davi sai correndo em direção ao gigante, e o gigante vem em direção a ele. O gigante vem com o escudeiro. O escudeiro era um guerreiro que ia à frente para proteger ele. Esse escudeiro tinha espada, não era só escudo, porque ele também se autodefendia, né? E à frente o escudeiro, depois vinha o
o gigante com espada também, todo todo bem protegido, né? Capacete, couraça, caneleira, com bota, tudo. E o gigante diz: tu vens a mim com pau e pedra, hoje mesmo eu te darei o teu corpo, o teu cadáver às aves, né? E sai zombando, né? E Davi: você acha que eu sou um cão? Aí Davi diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em um nome do Senhor dos Exércitos. Então vejam a fé que Davi possuía. Davi diz: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E aqui, este salmo claramente está nos ensinando isso. Que nas nossas tribulações, quando os inimigos se levantam contra nós, que não são pessoas, né? Inimigos são espirituais. A Bíblia mostra que aquelas batalhas todas que havia no Antigo Testamento, tudo aquilo era ensino. Para o nosso ensino, é sombra de uma realidade muito maior. É sombra de uma realidade espiritual. Então nós vivemos hoje numa batalha espiritual grande, né? E nessa batalha espiritual existem inimigos que se levantam contra a nossa vida. Eles tentam nos destruir de toda forma. Começou a rodar aqui. Tentam nos destruir. Aí apareceu vocês. Depois eu vou dar um geral. Olha quem está aqui, ó, os amados irmãos. Reverendo Alexandre, irmão Antônio Vicente, glória a Deus. Do outro lado aqui, tem que apresentar vocês. Eu acabei fazendo isso, né? Nosso amado irmão Cláudio, nosso amado irmão Berg, ali, João Epaminondas. Esse meu instrumento aqui não está muito bom não, porque ele girou, né? Era para ter girado, né? Mas tudo bem. Ia deixar para no final fazer essa surpresa a ele, mas agora já foi. Bem, então o Senhor é a minha força e o meu cântico. E ele fala aqui em nome do Senhor. Vejam só, esses inimigos se levantaram contra o salmista, contra o rei. Reconectou, caiu aqui e reconectou. Contra o próprio Rei da Glória, contra Jesus. O rei vai dizer o seguinte: olha, como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em o nome do Senhor as destruí. Então sempre ele vai dizer que ele venceu, porque ele fez isso em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor. E você, graças a Deus aqui, eu tenho certeza que ninguém foi atacado por um enxame de abelhas, né? Glória a Deus. Graças a Deus não, porque dificilmente a pessoa escapa, né? Hoje em dia, graças a Deus, existem poderosos anti-inflamatórios, né, histamínicos, que ajudam você a todo um cuidado que você é colocado para que você consiga superar aquela intoxicação gravíssima. Mas quando alguém é picado por tantas abelhas, principalmente na antiguidade, certamente essa pessoa morria. Então, o salmista inspirado aqui, ele está dizendo que foi uma situação de morte. E só havia duas maneiras da pessoa ser livre, e ainda hoje, né? Hoje a gente tem medicamentos a mais, mas antigamente só havia duas maneiras: era o fogo ou a água. Ou a pessoa mergulhar na água e não ter sido alcançado ainda por aquele enxame, né? Mergulhar na água e ficar ali até que o enxame de abelhas todo passasse, ou então, se houvesse fogo para a pessoa se defender, porque aí a abelha fugia. E o rei está dizendo aqui que com fogo em espinhos elas foram queimadas. Ele está falando aqui da presença do nosso Deus. Ele é fogo também consumidor. É a presença do Espírito Santo. Tanto a água como o fogo é presença do Senhor. O fogo é uma presença que evoca a ideia de juízo, de justiça. E a água é esse lavar purificador, regenerador do Espírito Santo. Então, só há duas maneiras.
E a água representa a própria palavra. Você vai encontrar, por exemplo, Isaías comparando a palavra de Deus com a água, que purifica, que lava, né? Então, é a palavra e a unção do Espírito. Então, ele está dizendo que ele venceu por causa do Espírito Santo. Aqui ele está falando de nações, porque literalmente nações o cercaram como um enxame de abelhas. A quantidade era numerosa, realmente para destruir, mas por causa da unção do Senhor, ele exerceu o juízo e obteve vitória. E assim também em todas as nossas lutas, por causa da unção do Senhor, nós temos vitória, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Aleluia, glória a Deus. Que coisa tremenda, gente. Vejam só, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Glória a Deus. Existe uma música para a gente estar cantando o tempo todo. Existe uma canção de vitória. Essa nossa canção com o Senhor Jesus. É a gente saber e conhecer o Senhor, de andar com Ele. E ter experiência de vida, né? E olha só o que está dizendo aqui. Não é na tenda de algum justo. Todo aquele que é lavado no sangue de Cristo, que conhece o Senhor, se torna justo. É justificado mediante a fé. E nas tendas dos justos, quer dizer, seja ele quem for, na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Porque a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Por isso eu não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Eu vou dar testemunho. Ele está dizendo isso. Eu tenho testemunho para dar. Eu conto as obras do Senhor. Eu conheço ao Senhor não só de ouvir falar, né? Então é essa linguagem aí. E isso nos dá alegria, nos dá confiança no meio da dificuldade, de você invocar o Senhor, de você buscar o Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor do que em qualquer coisa, em homens, em príncipes, né? Em outros recursos, qual for. A gente às vezes está enfrentando uma causa, eu vou colocar isso na justiça, e às vezes o homem faz isso confiando na justiça dos homens, né? Eu vou tomar providência disso, daquilo outro, amanhã eu vou agir dessa maneira ou daquela, mas o melhor é confiar no Senhor. E quando a gente faz isso, em nome do Senhor, nós somos mais que vencedores, nós cantamos de júbilo. Aleluia, né? Glória a Deus. Vamos orar juntos mais uma vez, né? Depois eu vou dar uma pausa aqui. A conexão está fraca, não sei como é que está saindo lá, deu uma pausadazinha aqui, mas vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque essa palavra é viva, ela não voltará para Ti vazia. Ó Deus, te louvamos pelos amados irmãos que estão aqui comigo em oração. Eu te louvo, ó Pai, sei que eles também estão louvando a Ti por isso. Aleluia, Jesus. Nós intercedemos também por esses que estão nos vendo através dessa rede social, ó Pai, que essas vidas também igualmente sejam por Ti abençoadas nessa noite, que a fé de cada um tenha sido alimentada, aqueles que ouviram Tua palavra, sua fé foi revigorada, porque como está escrito, a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo Jesus. E nós te bendizemos, Pai, recebe a nossa gratidão, a nossa alegria. Amado Espírito, nós te louvamos pela Tua presença em nós, em Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos continuar com nossa reunião aqui, e vocês estão aí em casa, que Deus abençoe.